a paz do Senhor Jesus. Eu só consegui essa maneira de gravar aqui através da parede do quarto da minha filha. Por isso esse negócio rosa aqui. Mas é o que nós temos. Então vamos lá. Nós temos aqui o número 0, que simboliza o céu, a eternidade. E depois nós temos o primeiro dia da criação, o segundo dia da criação, o terceiro dia da criação, o quarto, o quinto e o sexto dia da criação, no qual o Senhor criou o homem. E depois nós temos o sétimo dia, que ele descansou, e nós temos o oitavo dia, que é o milênio, que é a eternidade em eternidade. O 8, ele é assim, né? Indicando o número do infinito. Então, em Salmo 90, no verso de número 2, vai dizer sobre a eternidade em eternidade. Em Isaías 43, 13 também vai dizer. Então, no sexto dia, Deus ele acaba toda a sua obra e ele vai descansar no sétimo. Adão, ele é feito no sétimo dia e da costela de Adão se faz a mulher. Cristo, ele vai morrer na sexta-feira, no sexto dia, né? Ele morre e ferem a costela de Cristo e dali no mesmo dia, na sexta-feira, nasce a igreja. E nós estamos aqui, nesse período aqui. Nós estamos no sexto milênio, no finalzinho do sexto milênio, indo para o sétimo milênio, que é o milênio do Apocalipse. E nós vamos ver que o Adão homem, ele é a primeira geração. E depois nós vamos ver a segunda geração, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e assim sucessivamente. Mas nós vamos ver os filhos de Deus, a geração de Sete, que são os filhos de Deus, que está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, de verso número 14 até o 17. E nós vamos ver em 1 João, no capítulo 3, no verso de número 10, que vai dizer quem são os filhos de Deus. E nós vamos ver os filhos dos homens, né? Que é a geração de Caim. E algumas pessoas dizem que os filhos de Deus são os anjos caídos. Mas no livro de Hebreus vai dizer, eu hoje te gerei, tu és meu filho, jamais serás chamado meu filho. Está falando ali que Satanás jamais será chamado filho de Deus. Então, os filhos de Deus são os filhos da obediência. E os filhos dos homens são os filhos da desobediência. Que os homens vão gerando homens, né? Nós vamos reproduzindo homens. Então, nós vamos ver aqui a segunda geração de Adão. Nós vamos ver aqui em Caim, a segunda geração dos filhos do homem, em Caim. Caim, ele vai matar Abel. E ele vai perguntar para Deus, né? Que ele vai falar assim para Deus, Deus, acaso a minha maldade, ali ele está confessando que ele era mau, é maior que eu não possa ser perdoado? Então Deus perdoa Caim. Mas, porém, Deus bota um sinal em Caim. E ali nós vamos ver que a maldição vai recair sobre as descendências de Caim. Quer ver um exemplo? Quando Noé, ele sai da arca e o seu filho Cã, né, vai ali ver a nudez de seu pai, Noé não amaldiçoa Cã. Noé amaldiçoa a geração de Caim. De Cã, ele fala assim, maldito seja os cananeus, porque ele sabia, porque provavelmente foi passado de geração em geração a história de que Caim matou Abel e a sua geração foi amaldiçoada. Então Noé, ele sabia que Canaã seria amaldiçoado por causa da atitude de Cã. Então nós vamos ver aqui que a primeira geração a pecar com assassinato, quem pecou primeiro foi Adão, mas quem cometeu o primeiro assassinato foi Caim. Gente, eu não tenho outro lugar para gravar, vou dar uma paradinha enquanto o ônibus passa e depois nós retornamos, porque esse é o único lugar que eu tenho.
Então nós vemos a segunda geração, a terceira geração, a quarta, a quinta, a sexta. A sexta geração de Caim é Lameque. E Lameque vai matar 2 homens. E ele vai dizer assim, ó, Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. A primeira vez que nós vamos ver na Bíblia o 70 vezes 7 é aqui em Lameque. 70 vezes 7 é igual a 49. Nós já vamos chegar aqui, é só para você entender. Então, se a maldição viria 7 vezes, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A maldição deveria acabar aqui, ó, nos filhos de Lameque, Jabal, Tubal, Jubal e Tubal-Caim. Mas porque ele mata os 2 homens, a maldição vai para frente, mas nós vamos ver que a geração de Caim termina aqui, né? E nós vamos ver aqui agora a geração dos filhos de Deus. Aí você vai entender aqui os 490. Nós vamos ver 7, nós vamos ver a terceira geração Enos, a quarta Cainã, a quinta, a sexta, olha aqui o nome, gente, Jared. Eu vou deixar vocês chegar às suas próprias conclusões. Eu vou falar, mas vocês chegam às suas próprias conclusões, Jared. No 6º dia, Deus faz um homem. No sexto dia, Deus faz um homem, o primeiro 6. No 6º dia, na sexta-feira, morre Jesus, o segundo 6. E na 6ª geração, nasce Jared. 6, 6, 6. A primeira vez que aparece o nome na Bíblia é Jared. Na 7ª geração dos filhos de Deus, o que acontece? Enoque andou com Deus e foi transladado. Então, do 6º para o 7º milênio, a igreja ela sobe, ela é transladada, como Enoque aqui no 7º milênio. No 7º milênio, na 7ª geração. Faça você as suas conclusões. E nós vamos ver Metusalém, Lameque e Noé. Então, na geração de Noé, nós vamos ver o quê? Uma miscigenação. Qual foi essa miscigenação? Porque em Gênesis 6 vai dizer que os filhos de Deus se misturaram com os filhos de Deus, se misturaram com as filhas dos homens. Mas a Bíblia não fala qual desses homens, mas fala no plural. Os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Então a Bíblia não fala se foi Enos, se foi Canaã, se foi Maalael. Maalael quer dizer louvor a El. El significa Deus. Então louvor a Deus. A gente não sabe se foi Jared, se foi Enoque, se foi Metusalém, se foi até o mesmo próprio Noé. Nós não sabemos. Nós sabemos que eles se misturaram. Então, conforme a maldição acompanha as gerações, o que aconteceu? Quando aconteceu essa miscigenação, a Bíblia fala que o homem começou a pesar no coração de Deus. Porque esses homens aqui que invocaram o nome do Senhor, o que foi transladado, essas famílias aqui começaram a ter as mesmas práticas que essa. E eles começaram a matar, a roubar, e Deus falou que o coração do homem era todo mau, tanto os filhos de Deus como os filhos dos homens, por causa da miscigenação. Então, quando nascem os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, eles nascem da miscigenação, da mistura do pecado. Então, essa maldição das 70 vezes 7 recai sobre os filhos de Noé. Entendeu? Recaindo sobre os filhos de Noé, nós vamos ver que através dos filhos de Noé nasce Sem. De Sem vem os semitas, que é o povo judeu. E de Cã e de Jafé vem os gentios, que somos nós. E a Bíblia vai dizer que depois que eles saem da arca, não pecou só Cã contra o seu pai Noé, mas vai dizer que todos 3 participaram da construção da Torre de Babel. E ali Deus divide as línguas. Então em Romanos 3 vai dizer que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então o perdão de Deus tem que recair sobre a geração de Sem, Cã e Jafé. Então quando Pedro pergunta para Cristo, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7? Ele estava indo lá no Gênesis
quantas vezes Deus perdoou Caim. Mas ele vai dizer, não, nós devemos perdoar nossos irmãos 70 vezes 7, que dá 490. Então, sabe o que Cristo está dizendo? Que o tempo para acabar o perdão também tem prazo de validade. Cristo estava dizendo para Pedro, em Mateus 18, Cristo estava recitando o Antigo Testamento, dizendo que o período do cativeiro babilônico duraria 70 anos, como profetizou Jeremias, e depois vem o profeta Daniel, dizendo que teria 70 semanas de Daniel, restando a última semana, que é a última semana para poder chegar no milênio, no sétimo milênio, que é o período que acontece, nesses últimos 7 anos acontece o acordo de paz, né? E logo em seguida a igreja sobe, muitos acreditam que sobe antes dos 7 anos, outros acreditam que sobe no meado, e muitos acreditam que sobe depois da grande tribulação. Cada um tem uma particularidade. Então nós vemos, mas nós temos certeza, uma certeza eu posso te afirmar, que o tempo do perdão termina aqui, nos 490 anos, que recaiu sobre Lameque e que veio sobre a geração de Sem, Cã e Jafé. Esses 490 tem um período que Deus vai tirar o Espírito Santo dele da terra, vai acabar o tempo da graça. Então que você possa meditar nisso aqui, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade de organizar, mas eu creio que você vai entender. Amém?